Pronto, ó. Vamos aí para... Uhum. Tá bom, vamos iniciar. Vamos, sim. Uhum. Vai fazer a introdução ou direto, tá? Isso. Você pode começar, pode fazer. Fica à vontade. Bem-vindo a todos aqui nesse programa. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como que fiquei envolvido nessa obra, na minha trajetória. Vamos começar com uma oração. Nosso Pai no céu, estamos aqui na tua presença, queremos te agradecer que tu cuida de nós, de nossa necessidade, também que tu tem um chamado para nós, que tu queres nos usar para a tua glória. Agradecemos por tudo que tu faz para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito Só, bem, minha história começou. irmão Marte, Sim, é só um segundinho. Ô, gente, nosso irmão Martin, ele não é natural do Brasil, ele é da Áustria. Então, às vezes, pelo menos falando da minha parte, às vezes ele pode falar uma frase ou uma palavra que às vezes a gente não entenda muito bem. Aí a gente pede aí para o senhor repetir, a gente manda uma mensagenzinha aí, tá? Aí, ok. tá bom. Pode entrar. Muito bem. Tá bom, então minha história começou lá na Áustria, já faz tempo. Ah, eu cresci num lar adventista, né? Sempre estava envolvido em tudo isso. Mas essa experiência pessoal, né? Você tem que chegar no ponto que você tem que fazer a sua experiência com Deus, né? E também, eu demorei para me batizar com 19 anos. Sempre pastores perguntando, né, quando você vai se batizar, né? Eu queria ter certeza que fez a decisão certa, então eu esperei um pouquinho, né? Mas, sim, meus pais sempre estavam bem envolvidos na igreja. Agora, um ponto marcante para mim foi depois do batismo, foi uns meses depois que teve um seminário na igreja de Viena, chamado Seminário Maranata, né? Esse seminário, o pastor ensinou como fazer trabalho de porta em porta, né? A gente fez uma pesquisa na comunidade e tudo mais. E ficamos uma semana para fazer esse trabalho, né? E um dos dias eu saí juntos com duas outras mulheres que estavam, duas mulheres já mais de idade, mas que ficava impressionante que uma das mulheres que estava ah, tão bem sucedida nisso conseguia fechar 4 estudos bíblicos em uma tarde só, né? A gente só entrou a fazer uma pesquisa da opinião das pessoas, né? E ela conseguia, lá nas pesquisas, em primeiro contato, já fechar 4 estudos bíblicos. E isso para a Áustria é uma coisa fenomenal. Você normalmente está muito duro
que ter algum batismo lá na Áustria, né? Então, 4 estudos bíblicos em uma tarde só. E ficava bem impressionada com isso, né? E fez também um testemunho depois, quando estava compartilhando no grupo. E sábado estava fechamento do programa. E depois do fechamento, o pastor falou comigo e dizendo comigo, né, Martin, você já pensou ser um pastor? E eu falei, isso não é comigo, né? E você tem que saber que eu sempre era uma pessoa muito tímida, né? Então eu falei, qualquer uma, mas não eu, né? Pastor não é comigo, não. E depois, depois do programa, acho que o programa foi sexta-feira à noite, né? Depois, fiquei dormindo na Viena, porque a gente vivia na campo, e só foi indo para o programa lá na igreja, na cidade, e quem me convidou para dormir foi o pastor que foi líder de colportagem da Áustria, né? Ele me convidou para dormir na casa dele, e de manhã cedo, no de jejum, ele perguntou, Martin, você já pensou de colportar? Eu achei isso interessante. 2 chamadas em período de menos de 24 horas, né? Então, fez me pensar, né? Pelo menos decidi começar a colportar. Estava bem difícil para mim, que não consegui fazer muitas vendas, mas mesmo assim, que foi interessante, que esses 3 meses que fiquei colportando, teve 2 famílias que começaram a se decidir a fazer estudos bíblicos também. Então, foi, mesmo que não estava tão bem nas vendas, teve algum resultado interessante, né? Mas eu fiquei com isso, como que vou continuar? E não estava vendendo o suficiente para pagar minhas contas, uma coisa assim, né? Então, um dia, orei para Deus, né? Perguntou para Deus, né? Me mostra o que é a minha chamada, o que eu deveria fazer, né? Deveria continuar esse trabalho ou você tem um outro chamado para mim, né? E nesse momento, né, eu abri a Bíblia, Deus me mostrou um texto quando Salomão recebeu chamado para construir o templo. Então eu entendi que Deus tem um chamado para mim, mesmo que não seja esse, que Deus tem um chamado. Não sabia o que seria, mas Deus me chamou para alguma coisa, né? Ah, depois, foi umas semanas depois disso que eu estava indo para Viena para o programa de jovens e uma moça me perguntou, Martin, você não quer fazer a pregação em um acampamento de jovens aqui em 2 semanas? E ela falou comigo, eu tentei decidi fazer essa pregação, mas não me sentia bem preparado para isso. Você quer fazer para mim? E falei, vou orar. Então foi para casa orando sobre isso. Quando eu orei, que no Deus me mostrou outro texto, que foi em Esdras capítulo 7. Esse texto de Esdras 7, falando da reconstrução do templo. Então, de novo, Deus me confirmou a mesma coisa, né? Tem um chamado para você, né? Realmente fiz essa pregação. Ah, que foi a primeira vez que eu estava pregando ainda em frente de um grupo de uns 30 jovens no acampamento, né? Estava um pouco nervoso, mas mesmo assim eu fiz a pregação e chegou depois um dos jovens falou que estava muito impressionado, estava tocado com a minha pregação, né? Então, depois disso, eu decidi estudar teologia, né? Entendi que Deus tem como chamado para mim, né? Então, eu estudei teologia por uns 2 anos. Depois desses 2 anos, decidi, eu vou fazer uma coisa prática. Vou para a Albânia, fui para a Albânia para um ano de missionário voluntário, né?
para aprender um pouco na prática como funciona tudo isso, né? Então, foi uma experiência também bem interessante. E nesse tempo, trabalhamos com outra equipe que foi treinada em algumas clínicas naturais nos Estados Unidos. E eles fizeram todos os tratamentos naturais e tudo mais, ajudando pessoas com problemas de saúde. E tendo visto na prática isso, o impacto de um trabalho de saúde, como que isso abre as portas para as pessoas, né? E eu fiquei bem impressionado com isso, né? O que aconteceu depois, nesse ano que a gente estava lá, começou uma guerra civil na Albânia. E essa guerra começou bem no sul, a gente estava no outro ponto do país, no norte, né? Mas começou esses conflitos, e por causa desses conflitos no sul, eles decidiram que não podia fazer mais reuniões públicas no país inteiro, né? E a gente estava no meio do evangelismo, precisava fechar o evangelismo e não podia continuar por causa desses tumultos que estavam acontecendo, né? E eles me chamaram para a capital da Albânia. E a Albânia é um país bem comunista. No passado, eles fez poucos anos que abria que você podia fazer evangelismo, coisas assim. Tempo comunista, todo tipo de religião era proibido, estritamente proibido, né? E, e teve essa abertura por causa que eles sentiam necessidade para alguma coisa religiosa. Então, pessoas estavam bem abertas para a coisa espiritual nessa época, né? Mas a gente não podia fazer mais as reuniões públicas do evangelismo. E quando eu estava lá na capital, fazendo um trabalho de publicações, de editar alguns livros, ah, o presidente de missão falava comigo, dizendo: Oi, tem aqui um cara que quer levar esse cara para fora do país, porque estava ficando um pouco perigoso. Não perder esse cara, eu queria levar isso para fora, né? Perguntou se tem um lugar para onde ele pode levar esse carro. E falei: meus pais na Áustria tem espaço, pode deixar lá o carro, se quiser. E ele falou: tá bom, vamos visitar os pais, vamos ficar um final de semana, depois a gente volta, né? E saímos, fomos pegar a estrada, indo para Barça, precisou pegar Barça para a Itália, depois continuando a estrada. Uh, e a gente pegou Barça, entrou no Barça, foi subindo um dia de viagem aqui na Itália, para ter chegando na Áustria. E na noite a gente chegando lá na minha casa e minha mãe já cumprimentando: você sabe o que aconteceu? Eu pensava: não senti nada. Descobrimos que a noite que a gente saiu, o guerra espalhou para todo o país. Chegando na mesma noite que a gente saiu, eles chegaram no capital, onde a gente estava, né? E um dia depois, estava lá na norte, no restante da equipe, e eles até precisavam fugir. Foi uma coisa bem interessante, como Deus protegeu todos eles para sair, né? Mas eu fiquei impressionado como que Deus estava dirigindo em tudo isso, né? Só que eu estava agora fora, cheguei lá na casa, e as coisas tudo ficaram lá na Albânia, não tinha como levar nada, né? E esse momento que aconteceu uma coisa interessante. Primeiro eu estava pensando sobre a vida, né? Eu cheguei na Albânia com 2 malas de roupas e 2 caixas de livros, né? E eu achei ainda que estão me restringindo para viajar com tão pouca coisa e ficando um ano com só 2 caixas e 2 malas, né? Achei que é muito pouco, né? Mas eu cheguei de volta na Áustria, na minha casa, com uma mala meio vazia ainda, né? O restante ficou lá, né? E esse monte, eu fiquei pensando,
que realmente é necessário para a nossa vida, para nós ficarmos felizes. Descobrir que essas coisas, valores materiais, realmente não nos trazem felicidade. Né? Que realmente faz um impacto, né? Que realmente é importante, que impacto você faz com a sua vida? O que você está vivendo? O que realmente faz diferença para você? Né? E é uma outra coisa que fiquei realmente impactado, né? Que essas coisas, que essa guerra que aconteceu foi para nós totalmente inesperado. Né? A gente viu um conflito no sul, mas a gente nem sonhou que uma noite isso está chegando, se espalhando tão rápido. Né? E isso me lembrei uma coisa, né? Que as profecias nos falando que as últimas acontecimentos vai ser rápido. Né? Vai acontecer muita coisa nesse mundo que também vai ser uma surpresa para bastante gente de nós. Então, nós precisamos pensar sobre essas coisas. Né? Chegando lá em casa, eu fiquei um tempo meio deprimido. Né? Alguns dias estava meio sem motivação e não sabia como que continuar, o que eu vou continuar agora a fazer. Né? Que a gente começou um trabalho lá, precisava interromper nosso evangelismo que temos feito. Né? E estava sem rumo. Né? Não sabia o que vou fazer agora. Né? E um desses dias eu ficava indo para o mato para orar. Né? Ficava aqui sozinho no momento sozinho para orar. Né? E perguntando para Deus, dizendo, Deus, o que você quer que eu faça agora? Né? Não quer continuar assim sem rumo. Né? Quero que você me responda ainda hoje. Né? Quero uma resposta de você hoje. Né? Que você me fala. Né? Duas coisas. Primeiro, deveria esperar para a gente poder voltar para a Albânia e continuar essa missão. Ou eu deveria continuar trabalhando para ter um dinheiro para continuar meus estudos. Né? As duas opções. Né? E a outra coisa, que a outra pergunta foi, deveria continuar teologia ou deveria aprender um pouco mais sobre as terapias naturais? Essas duas perguntas, eu perguntei a Deus, me dá uma resposta para isso até hoje à noite. Então, voltei para casa, durante o dia não aconteceu nada especial, mas depois, na noite, a minha mãe estava ligando ao meu irmão que estava em Suíça, né? E falava comigo, não, quer falar com teu irmão um pouquinho? Comecei a conversar com ele e perguntei como que é o trabalho lá em Suíça, né? Que estava um pouquinho em uma crise econômica nesse momento, mas perguntei com ele, como é a situação lá, né? Ele falava o seguinte, se você entende um pouquinho sobre construir páginas de web, não tem bastante trabalho, porque isso está bem procurado. Isso foi em 1998, a internet estava começando a se expandir, e eu também não tinha muita ideia dessas coisas, né? Que não tinha acesso à internet em casa, não estava uma coisa muito comum. Né? Mas ele falava, entendendo isso, você tem trabalho garantido. Né? Todo mundo quer fazer a página web essa época. Né? Eu realmente decidi ir para a Suíça e ficava indo lá, ficava por uma semana aprendendo como fazer essa coisa dos páginas web e tudo mais. E a semana seguinte já tinha trabalho. Era um trabalho muito bem pago, um trabalho realmente muito bom. As condições de trabalho foram excelentes. A atmosfera, ambiente de trabalho era bom. Consegui algumas 10 minutos de distância uma casa para ficar. Então, foi realmente coisa arranjada por Deus. Realmente foi uma situação muito boa para conseguir as financeiras suficientes para continuar estudos. Né?
Mas na mesma noite ainda tinha essa pergunta: o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou continuar meus estudos? Né? Então, uh, já estava na hora de me deitar. Né? Foi começando a fazer meu cálculo à noite, dizendo: Deus, você me respondeu uma pergunta, mas a segunda você não respondeu ainda. Quero uma resposta para isso. E é esse momento que eu pensei isso, bater alguém no sapato. Foi 10, acho que 10:30 da noite. Imagina, 10:30 da noite, alguém batendo na sua porta. Né? Foi um irmão da igreja que se mudou para uma outra cidade que foi 2 horas distante. E 10:30 da noite batendo na nossa porta. Imagina. E perguntamos, o que você faz aqui, né? E fez alguns negócios aqui na área, quis passar aqui só para dar um alô. E conversamos, e eu estava contando um pouquinho o que estava fazendo, pensando, e ele falou o seguinte, eu lembro esse tempo que estava nos Estados Unidos, uma clínica natural chamada UT Pines, e lá aprendia todos os tratamentos naturais e tudo mais, e foi um tempo muito bom. Se podia, eu queria voltar esse tempo de novo. Aí que Deus me respondeu outra pergunta, né? Como que eu vou continuar meus estudos? O que eu deveria fazer? Né? Eu entendi o chamado para realmente aprender um pouco mais dessas terapias naturais, aprender mais um pouco sobre a saúde, os princípios de saúde, e decidi ir para Wildwood Lifestyle Center, uma clínica natural nos Estados Unidos, e lá fiz um curso de 6 meses de duração para aprender todas as coisas das terapias naturais e tudo mais, né? E realmente foi um tempo que impactou minha vida de uma forma muito profunda. Nessa época, realmente entendi bastante coisas, tanto no saúde como também nos princípios de vida cristão, que eu acho que esses 6 meses me impactou mais do que 2 anos de teologia. Né? Realmente foi uma experiência bem profunda. Né? E pessoas também estavam vivendo todos os princípios que estava pregando. Foi realmente uma experiência que me impactou de uma forma bem profunda. Né? E depois desse tempo, eu queria voltar para terminar minha teologia, então realmente voltei de novo para a Áustria, continuando esses estudos, mas eu sentia que isso não era mais minha chamada. Né? Então, mandei um e-mail para as pessoas lá no Wildwood. Eles tinham um curso avançado, perguntei como que é esse curso, que podia entrar nesse curso. Ela falou, ano que vem não vamos fazer, mas vamos para a Romênia e fazendo isso na prática. Vamos abrir uma nova escola lá, mas se quiser você pode entrar na equipe e nos ajudando nisso. Né? Falei, tudo bem, ok. Entrei lá, decidi para ir, e uma semana antes de ir, então, esse pastor que estava responsável por isso, me mandou uma mensagem dizendo, vem logo, porque fomos chamados para fazer um evangelismo na capital, na Bucareste. Foi um evangelismo que Mark Finley vai fazer e vai transmitir para satélite para toda a Europa. Né? E ele foi chamado para fazer umas palestras de saúde cada noite. Então, ele chamou a grupo a mim para fazer as PowerPoint, as apresentações para esses programas. Né? Também uma coisa que nunca tinha feito dessa forma, mas olhei um pouco como fazer, então fiz minhas primeiras PowerPoints na minha vida, e esses foram transmitidos diretamente para satélite para a Europa toda. Né? Imagina, cada dia fazendo uma palestra que já foi para satélite. Né? Ah, foi uma experiência muito boa, e também lá, começando essa história da Feira de Saúde, né? O Expo Saúde, chamada essa época. Né? E foi cada noite, antes do evangelismo, aconteceu lá uma Expo Saúde, né, que foi vários estandes, várias atividades, e o pastor que estava lá organizando tudo, ele me falou,
Martin, olha tudo isso. Isso é um programa realmente muito excelente. Mas precisamos fazer um material que é um pouco mais simples, que pode ser duplicado a grande escala, que pessoas podem fazer em qualquer igreja, né? E ele me chamou para voltar para Wildwood e voltei de novo lá, depois da experiência em Romênia, voltei para Wildwood para desenvolver material da Expo Saúde, né? Fiquei lá trabalhando uns 3 meses, juntando todos os bandos, todos os materiais. Decidimos também que atividade vamos fazer em cada estado dos 8 remédios naturais. E depois disso, fomos já para Honduras para colocar isso na prática, né? Fomos envolvidos lá em Honduras um evangelismo que foi 150 evangelismos paralelos. E antes disso, aconteceram umas 10 expos saúdes bem grandes também, né? E isso chamou a atenção e preparou para o evangelismo, né? Foi um programa bem sucedido. Então, depois disso, começamos a traduzir esse material. Foi traduzido em uns 30 línguas diferentes, usado no redor do mundo. E realmente se espalhou bastante, né? Agora, a história do Brasil começou em 2005. 2005 estava na Conferência Geral, foi em Saint Louis. E lá tem na Conferência Geral sempre tem uma área de exibição. E tivemos um stand também apresentando essa Expo Saúde, né? E chegou uma mulher, ele era do Brasil, se apresentou e perguntou como funciona essa Expo Saúde. Depois de ver tudo isso, ele falou, isso é exatamente o que nós precisamos. E ela fez um convite na hora para me ir para o Brasil e ajudar para implementar essa Expo Saúde, porque ela falou o seguinte, o filho dela foi eleito como prefeito de Maringá, cidade de Maringá, né? E ela, como mãe, está agora na Conferência Geral procurando materiais para poder ser implementado, porque ele, como prefeito, o Silvio Barros, ele prometeu fazer Maringá uma cidade saudável. E ela, como mãe, agora procurando projetos que podem ser implementados na cidade de Maringá. Me convidou na hora para ir para o Brasil, né? Eu pensei muito bem, decidi, tudo bom, eu posso ir para 2 meses, ajudar para implementar, depois eu vou voltar, né? Mas vou apresentar agora um pouquinho minha tela. Vamos ver como assim, imagens. Não posso ver o PowerPoint, isso aqui. Muito bem, essa aqui foi a mulher que me convidou, Dona Bárbara Canha. Ela foi realmente impressionante, né? Aqui com 80 anos de idade, ainda fazendo exercícios que os jovens não conseguem acompanhar, né? Ela está muito ágil em todos os exercícios que fez. Ela me comentou, então eu decidi para 2 meses, vou ajudar para implementar uma feira de Expo Saúde no Brasil. Isso foi em 2005, final de 2005, eu estava realmente lá. E fizemos lá em bairro de Maringá a primeira Expo Saúde. E tem um dentista aqui também ajudando, né? Realmente foi uma coisa, é um evento pequeno, mas eles pegaram uma ideia como que funcionam as coisas, e realmente foi impressionante. E continuando a fazer aqui em Maringá, continuando esse trabalho, né? Mas que aconteceu esse tempo aqui em Maringá, e descobrir o potencial que isso tem no Brasil, né? E viu um país enorme, uma igreja forte, mas ninguém fazia esse trabalho. O trabalho de saúde foi uma coisa que muito rara foi feita nas igrejas, né? Então, viu o potencial que esse programa podia ter aqui em Brasília e decidiu para voltar para o Brasil para implementar a Expo Saúde no Brasil, onde consigo fazer, né? Então, senti esse chamado, mas na verdade foi também um pouquinho assustador, porque seria a primeira vez que eu estou indo fazendo essa missão para minha própria conta. Não tinha ninguém me patrocinando para fazer isso, né?
Mas ele decidiu, senhor, se tu me chama a fazer esse trabalho, quero pedir que tu também vai fornecer todo o dinheiro necessário para me sustentar. Enquanto você me dando dinheiro suficiente para fazer esse trabalho, eu vou continuar. Decidi voltar, e realmente foi uma coisa extraordinária. Achei uma passagem muito barata, que nunca achei mais por esse preço. Voltei para o Brasil e Deus estava começando a condensar as coisas, né? Realmente, a portas estava se abrindo, né? E detalhe, esses anos todos que estava no Brasil, eu nunca pedia dinheiro para ninguém, né? Mas Deus sempre mandou aquela coisa que estava necessária para me viver, né? Às vezes, pastores estão me perguntando, como é que você está se sustentando, né? Falei, Deus que está mandando esse dinheiro, né? Mas como você comendo comida, né? A maioria dos tempos está convidado para alguém, porque me chamaram para fazer um programa e eu vou lá, né? Mas você tem que comprar as roupas, né? Mas o incrível que é, esse tempo todo eu estava em Brasília e nunca comprei uma peça de roupa. Deus sempre me deu tudo o que eu precisava. Realmente impressionante. Logo no início, eu estava fazendo um curso e uma moça que estava também, professora no curso, chegou do Canadá, ela falou o seguinte, não, Deus me impressionou, eu preciso comprar essas roupas por você. Ela falou também, no tempo que ela foi chamada para se envolver no evangelismo, ela também recebeu de Deus essa instrução para não comprar nenhuma peça, não comprar mais peças de roupas para si mesma, né? Que Deus vai dar tudo que ela precisa para ela. E agora ela me deu essas peças de roupa, me entregando aqui, né? E realmente, nesses anos todos, Deus sempre me mandou aquela coisa que estava necessária, né? Realmente impressionante, né? E as portas se abriram também para fazer alguns eventos aqui da Expo Saúde, né? Primeira cidade que estava indo, Caratinga, né? Alguém me falou que tem um pastor bem interessado nesse programas de saúde, e foi indo lá para conhecer, ele me convidou, eu quero fazer aqui um congresso nas minhas igrejas, um congresso médico missionário. E quero que você vá lá apresentando a Expo Saúde. E eu cheguei lá e tinha lá o pastor, departamento de saúde da União e da Associação. Estavam todos lá nesse congresso e me chamaram também como palestrante. Apresentei a Expo Saúde, apresentei até a Clube de Saúde também. E o pastor da União falou, isso é exatamente o que nós precisamos fazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma Expo modelo. E você, pastor Evanilson, que foi pastor local dessa igreja, se você já está interessado nisso, quero que você vai organizar esse Expo modelo. Juntos com o Martin, vai se juntando, vamos organizar esse Expo modelo. Então, fizemos realmente, organizamos esse Expo modelo, e foi um sucesso. Mais de 1.000 visitantes que chegaram lá dentro do tempo de 3 dias, fizeram fila. Realmente foi uma coisa, não capacidade que a gente não conseguia atender, porque isso já foi no máximo que a gente conseguia atender, né? Cada dia também tinha uma palestra de saúde, aqui, Dr. Renato, de Hospital Silvestre, e fizeram esse programa, aqui toda a equipe, e coisa interessante, né, que eles chamaram, aqui pastor Valmov era da União, e eles chamaram também os pastores de cada associação do campo. Todos eles estavam observando essa Expo Saúde, como é que funciona esse negócio, né? Foi realmente um programa bem sucedido, bem bom. Ô, É, irmão Mate, uhum. irmão Mate, Sim, ali é o pastor, ali é o doutor Renato Cardens. doutor Renato Castro, isso mesmo. Olha Doutor só, Renato fez uma palestra, foi também juntos para observar, e já aproveitando fazer uma palestra.
Então, doutor Renato também, a gente fez amizade, mais tarde conseguimos implementar até um curso de treinamento no próprio Hospital Silvestre, né? Fizemos vários anos um curso de treinamento no hospital, né? E foi o resultado dessa amizade aqui, né? Teve outras pessoas que pegaram essa visão também. Uma doutora em Foz do Iguaçu começou a se interessar a fazer isso e ajudei alguns eventos. Eles conseguiram fazer também algumas 10 eventos por um ano, acho que foi uma coisa bem. Cinco expos em um ano. Primeiro ano foi 5 expos. Continuando depois, fazendo outros eventos. Foi realmente bem feito, né? Bem sucedido, né? Depois é outra história bem interessante. Conheci uma mulher em Rio de Janeiro. Ela tinha uma visão de fazer um projeto médico missionário lá na cidade. E foi indo para a associação para apresentar, lá para a Associação Rio Sul. E se encontrou com o pastor João Ross, que era departamental de saúde, né? E aí ela viu que a pastora estava preocupada. E perguntou: o que preocupa você, pastor? Né? Ele falou o seguinte, né? Oh, eu coloquei na agenda desse ano 4 Expos Saúde. Decidi fazer isso, mas não tenho a mínima ideia como fazer. Então, essa mulher falou: acho que esse problema é resolvido. E conhece o homem que trouxe a Expo Saúde para o Brasil. Então, ele me chamou, a gente fez realmente o primeiro evento aqui juntos. Foi bem sucedido. Fizemos mais uns 4 eventos no mesmo ano, em todas as regiões do campo. E eles continuaram a fazer. Realmente se espalhou lá, foi bem feito. Tem outros lugares também, Salvador, fiz um bom treinamento com eles, e muitos outros lugares, né? E com o tempo surgiu também a necessidade de ter um treinamento, né? Que temos visto que uh, faltava um curso de treinamento que leigos da igreja podiam aprender a fazer esse trabalho, né? E teve já esse currículo que começou bem nessa época. Foi uma instituição chamada Light, que desenvolveu um currículo de um curso de um mês de duração que pudesse ser implementado, né? Em 2008, então, fez os primeiros cursos aqui no Brasil, né? 2007 foi um curso pequeno já, mas 2008 foi o primeiro curso realmente bem sucedido. Tivemos umas 50 alunos aqui nesse curso. E teve de todo, teve aqui dentistas, teve médicos, teve computadoras, teve psicólogas, teve nutricionistas, enfermeiros, Ali o todas elas doutor queriam. César, Doutor César foi um dos professores, sim. doutor César Vasconcelos do Claramente, né? Dr. César Vasconcelos foi um dos professores, um outro que é Dr. Jochen Alvecek, que era de lá da Europa. Teve uma boa equipe dos professores também, 50 alunos, realmente é um programa bem sucedido e impactou a vida dessas pessoas aqui, né? Aprendendo na prática também, como fazer pão, hidroterapia, como fazer. Essa era uma médica também, né? Que estava aqui aprendendo hidroterapia, né? Fizemos trabalho missionário na comunidade. Então, foi bem sucedido. Um dos alunos foi aqui, Dr. Luiz Fernando Sela. Ele se batizou no dezembro, em janeiro já entrou no curso como aluno, aprender, pegou essa visão, como funciona esse trabalho médico missionário. Depois, ele estava namorando nessa época com Daniela Cano, depois eles casaram. Contou aqui a história dele, como que se converteu, como que ele se envolveu nesse trabalho médico missionário também. Eles começaram a fazer um trabalho no próprio posto de saúde. Depois aprenderam no Weingut e de lá foram para frente. Foram realmente para muitos lugares ajudando esse trabalho médico missionário aqui no Brasil, né? Aqui uma enfermeira, ela é de São Paulo, e ela também foi tão impactada que voltou para casa dizendo, estava orando para clamar para Deus para saber o que é chamado dela, o que ela deveria fazer agora, né? Depois de muito orar,
começou uma loja de produtos naturais no Capão Redondo, e depois isso ampliou isso tudo, e começou a ter salas de terapias lá. Ele faz massagem, faz hidroterapia, faz algumas coisas estéticas também. Ele faz também consultas, bastante coisas aqui. Porque pegou uma visão aqui em curso de um mês e decidir colocar isso na prática. Né? Realmente impactou a vida dela. E o impacto realmente foi muito grande, tanto na área espiritual como também pessoas pegando uma visão do trabalho médico missionário. Né? Aqui um outro curso foi em São Paulo, uns 2 anos depois, acho que Novo Oeste, também, de novo as aulas. Esse aqui é um casal batista. Eles decidiram fazer esse curso médico missionário juntos com eles. E também ficaram bem impactados, tanto com as aulas de saúde, como também as aulas espirituais. Ficaram bem impactados, né? Tudo que eles aprenderam aqui, né? Aí, aulas de cavalo. É uma Expo Saúde de novo, a gente fez. Temos feito isso em todos os cursos. Fortaleza foi 2010, também um curso que estava bastante sucesso. Aqui, aulas de culinária, as aulas aqui. Foi um lugar bem perto da praia, bem gostoso o lugar. Os alunos aprendendo como fazer a palestra de saúde, né? E eles depois também apresentaram nas igrejas e tudo mais. Aqui, aula de carvão, como fazer carvão, argila, aqui, hidroterapia, massagem, Expo Saúde de novo, né? Sempre temos isso também. Então, continuamos a fazer cada ano esses cursos aqui, né? E eu decidi, pensei que queria fazer um curso um pouco mais comprido, curso de 6 meses. Né? Estava orando sobre isso e pensando para onde que podia fazer esse curso, o que seria o lugar adequado, como que podia fazer isso. Aí recebi umas chamadas de Manaus, pessoas de lá dizendo, está interessado em aprender esse curso, você não quer organizar um curso assim? E pensei, seria interessante fazer uma coisa lá, seria muito interessante, né? Lá, no meio do Amazonas, fazendo um curso de saúde e, no mesmo tempo, uma experiência bem missionária, né? Que indo lá no selva amazônica para fazer um trabalho missionário, né? E tinha um projeto lá dos salva-vidas, os luzeiros, e continuei, contactei Bradley, que está responsável por isso, e perguntei se ele sabe algum lugar para fazer um curso lá, que ele pensava nessa ideia. Ele disse, ele não está não sabendo nada, mas vou me informar. E isso foi, acho que essa chamada foi em novembro, né? Não escutei nada mais com ele, tudo dele, até fevereiro, né? Fevereiro, um momento, estava aqui um culto de semana, consulta, um culto de quarta-feira, sentada na igreja, pensando, né? Deus, eu quero saber que isso realmente é teu chamado. Se isso é teu chamado, eu não vou mais contactar o Brad. Se teu chamado, ele vai me contactar. Isso vai ser uma confirmação para mim que você me chama para fazer um curso lá nessa região. Pensei isso só para mim. Saindo do culto, entrei no laptop, abrindo meus e-mails, tem uma mensagem lá do Brad, dizendo, olha o seguinte, achei aqui um lugar, um homem chamado Geraldo, ele tem um projeto em Novo Airão, Amazonas, que está umas 2 horas de Manaus, e ele está construindo uma escola, mas no momento a escola não está funcionando. Ele oferece os prédios para você fazer um curso missionário. Então, isso foi uma confirmação muito clara de Deus, que ele me chamou a fazer esse trabalho. Fizemos um curso aqui, esse lugar aqui, Projeto Água do Amazonas. Os alunos aqui na selva, né? Aproveitando uma saída.
as aulas que tivemos, as comidas, eles aprendendo também culinária, aprendendo horta, plantar, fazemos feira de saúde, tudo mais. Então, foi também coisa bem sucedida. Segunda experiência, alguns anos depois, já 2016, também recebeu um chamado de um projeto em Minas Gerais. Isso foi L'Esperança. L'Esperança foi, por muitos anos, um orfanato, mas por problemas legais que mudaram as leis bastante nesse aspecto, eles decidiram fechar o orfanato, que não ficava mais viável fazer isso no Brasil. Fecharam o orfanato e decidiram fazer uma escola missionária, né? Aí recebi também chamada de novo para implementar um curso missionário que foi começando em 2016. Nós fizemos a primeira turma, depois mudou para outras pessoas que continuaram esse trabalho, e continuando lá, um curso missionário que está bem firme, uma escola muito bem organizada lá. A horta está realmente impressionante, né? Eles crescendo lá coisas orgânicas e um tamanho gigante. 2018 também um curso que foi bem impactante na Faculdade Adventista de Bahia, né? O IAN, antiga IAN. Né? E abrir a porta, a gente fazendo um curso dentro da faculdade. E tivemos aqui acho que 70 alunos, mais ou menos, algumas da comunidade, outros que estavam dentro do dormitório lá. Foi também um curso bem sucedido, né? Teve bastante impacto, né? Aqui, a aula de culinária. E sim, Deus me chamou a... Stop sharing. Quero deixar para vocês, né? Esse texto que vemos no Espírito de Profecia, que não tem limite da utilidade de uma pessoa que se entrega a Deus para fazer seu trabalho. Né? Tem outras histórias que poder contar, mas realmente que como Deus está dirigindo em muitos aspectos aqui, né? Mas quero dizer para você, o que é a chamada que você tem? Atualmente, esses últimos anos, começando a pandemia também, Deus me chamou para fazer um trabalho mais online. E comecei a fazer um site em inglês, depois um outro em português chamado Saúde Plena. E também, logo no início da pandemia, fizemos um programa chamado um, um desafio da imunidade, não? Imunidade blindada para aprender como lidar com coronavírus, como que pode aumentar a imunidade. Foi um programa bem sucedido, que passaram umas 10 mil pessoas para esse programa. E agora estou planejando ter um congresso de controle do estresse. Já fiz isso em inglês, que foi um sucesso, mas agora queremos fazer em português. Agora para esse projeto também, que vai ser o próximo desafio. Mas pensa você, o que é chamado de você? O que Deus chamado você para fazer? Não tem limite que você pode alcançar se você se entregando a Deus, deixando Deus dirigir na sua vida. Ora para Deus, pergunta a Ele, o que é meu chamado? O que eu deveria fazer? E tenho certeza que Deus vai te mostrar alguma coisa. Né? Pode ser um começo humilde, mas essa obra pode crescer. Então, ora para Deus, pergunta a Ele, o que é o seu chamado? E também para preparar isso, temos um curso. Então, acho que o Igor pode falar um pouquinho mais. Mas tem um curso médico missionário, né? Um curso de um mês. Mas esse curso pode, um momento que pode impactar a sua vida.
você vai ver, enxergar muita coisa, uma luz muito diferente. Para você ter uma ideia de que Deus querendo fazer na sua vida. Né? Então, ah, pense sobre isso. Pense se Deus chamando você a fazer esse curso em um mês, um tempo muito pouco. Né? Mas você vai aprender bastante coisa que vai impactar a sua vida. Você vai enxergando essa vida de uma forma diferente. Então, Igor, conta um pouco mais. O que acontece? O que vai acontecer lá? Olha, boa noite, gente, tudo bom? É muito bom estar participando aqui dessa live com vocês, né? Mais uma segunda-feira, estamos aí na nossa quinta live, ou é sexta, se eu não me engano, mas, como o irmão Mate falou, né, sobre o nosso curso missionário de um mês, né? Como ele mostrou aí a história de como foi que tudo aconteceu, né? E como esses cursos missionários impactaram, né, o avanço da causa aqui no Brasil e no mundo. Nós vamos estar promovendo agora em julho, na Bahia, em Barra do Choça, o curso missionário de um mês, tá? E como vocês viram, esse curso ele tem um caráter tanto teórico quanto prático, né? Para ensinar, né, ao povo, né, a nós que somos adventistas, para nos ensinar uma forma, o método de Cristo para levar o evangelho. Então, de 2 a 30 de outubro, de julho, perdão, nós vamos estar lá em Barra do Choça presencialmente, né? Nós vamos desenvolver as atividades, vocês vão ter aulas teóricas, né, relacionadas à saúde, e a parte teológica também, que é muito importante a gente entender a razão, né, do adventismo. Então, aqueles que tiverem desejo, né, e como o irmão Martin falou, sobre a questão do chamado, é muito importante. Aqueles que tiverem o desejo de se entregar e permitir, né, o que o Espírito Santo faça da sua influência algo grandioso na obra, aqueles que tiverem interesse que entrem em oração, né? E se Deus direcionar, entre em contato conosco. Compartilhe também aí com os amigos. Eu creio que vai ser transformador, assim como foi para mim, foi para o irmão Martin também, e todos aqueles que já participaram. Então, entre em contato conosco, eu vou estar deixando o link do grupo aqui, aqueles que tiverem interesse podem clicar e entrar no grupo. Aqueles que não estão, e os que já estiverem, entrem em contato conosco, E, tá? tem algumas pessoas que realmente encontrando o seu chamado nesse curso. Mas mesmo se você não está fazendo uma coisa tão espetacular, mesmo se voltando para a sua igreja, abrindo um clube de saúde, alguma coisa na sua igreja local, já valia a pena. Né? Realmente tem muitas possibilidades. Como é que você pode usar esse conhecimento depois? Impactar a sua comunidade. Sim, exatamente. Ó, esse curso missionário, para mim, né, falando assim a nível pessoal, mudou minha vida de uma forma extraordinária, né? Eu descobri, né, que o meu chamado está relacionado a essa obra aí. Eu creio que todos aqueles que se envolvem nesse tipo de ministério estão sendo chamados para ser reformadores de saúde, né? Eu creio. Existe um princípio, né? Um princípio que rege aí a nossa mensagem e que esteve presente desde o surgimento do Adventismo e deveria estar até hoje, né? A gente vê que esse princípio se perdeu aos poucos, mas que nós estamos sendo chamados hoje para levantar, né, a bandeira dessa mensagem tão poderosa que é a mensagem de saúde, porque Deus ele deseja purificar o povo, né, irmão Marte, e aliviar os sofrimentos de um mundo, de uma humanidade sofredora. Então é com essa mensagem, com esse tipo de trabalho que a gente consegue cumprir esse chamado, né? Uhum. Tem algumas perguntas? E isso a irmã Lena Plaça, a irmã Lena perguntou: a cultura interfere na obra médico-missionária? Desanima em alguns momentos uma vida em lugar diferente de maneiras e maneiras diferentes de comportamento?
Será que essa questão cultural aí interfere muito, irmão? Como é que é? Ah, tem diferenças culturais, né? Você vai em um outro país, sempre você tem que se adaptar, né? Mas se é chamada de Deus, né? É importante você saber que você está no lugar que Deus te chamou. Se a chamada de Deus pode ter até desafios, pode ter diferenças aqui, mas isso não vai fazer diferença para você cumprir a sua missão. Se você tem certeza que você está no lugar que Deus querendo que você está, então não se preocupe, né? Vai para frente. Irmã Cristina, muito bom, irmão. A irmã Cristina Bueno, o Carlinha Alves, perguntou aqui: tem previsão de outros cursos no decorrer desse ano que não seja em julho? Muitas vezes fazemos em julho e janeiro, né? Mas por enquanto nós estamos definido o que vai acontecer em janeiro. De repente vai ter outras coisas, mas a gente não tem ainda agenda definido o que vai acontecer exatamente, né? Então, se você consegue para julho, aproveite, né? Se não, fica em contato para ver o que vai acontecer para frente, né? Exatamente. Os cursos acontecem em janeiro e em julho porque são épocas que coincidem com férias, né? Tanto de Férias. alunos quanto de férias trabalhistas também. Então, fica mais acessível. E tomem esse mês, né, esse curso, como uma oportunidade para cuidar, né? Não só para aprender, mas cuidar da sua saúde mental, física, espiritual. Eu creio que todo adventista tinha que passar por esses cursos. Se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido antes, eu teria evitado muita coisa errada que eu fiz, muita decisão errada, por não saber, né, não conhecer aí a nossa missão. Mas Deus está chamando cada um de nós. Deixa eu ver aqui mais alguém. Cristina Bueno, eu quero participar do curso, quero encontrar o meu chamado. Muito bom, minha irmã. Se inscreva, tá aqui o chat, ó, o link do chat do grupo do WhatsApp. Entra lá, você vai ver lá os administradores, pode falar com algum de nós. E tenho certeza que Deus vai te mostrar o seu chamado. Esteja em oração, estudo da palavra, comunhão com Deus. Deus ele vai mostrar, né? Assim como mostrou o irmão Martin, mostrou para mim, mostrou para todos. Deus ele quer que todos os seus servos tenham conhecimento da posição, né, do local que eles vão servir. Vão dar aí dedicar o seu tempo e os seus talentos. Uhum. Mas nessa experiência, é uma coisa que você realmente tem que experimentar. Sim, Você tem experiência para um mês, isso pode ser uma coisa que já vai impactar a sua vida. Você nunca mais vai esquecer esse mês que você passou nessa coisa. Uhum. Muito bem. Igor, você quer fazer uma oração final? podemos sim. Vamos orar? Oremos, então. Nosso querido, santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conduziu a vida do irmão Martin. Obrigado por todo o trabalho, ó Deus, que ele se dedicou a fazer e pelos resultados, ó Deus. Muitas pessoas vieram a conhecer essa mensagem, inclusive eu.
Eu creio que muitos aqui também foram alcançados. E assim como foi falado, ó Deus, não há limites para a utilidade daqueles que se entregam inteiramente à tua obra, Deus, e ao teu serviço. Toma cada um dos que estão aqui, a irmã Cristina, Carlinha, também a irmã Cristine, os demais, Juliano, Lena, Ruth, todos que estão aqui, Senhor. A Sônia, Rosânia, Marleide, Maria, Lidiane, também a Delemilde, Cristina, todos os que estão aqui, Senhor, William, Taine, e os que não puderam comparecer, te peço, ilumina, Senhor, a mente de cada um deles. Eles possam sentir a necessidade, Senhor, de buscar agora como nunca antes e se entregar, Senhor, à obra de salvação de pessoas. Nos toma, Senhor, nos abre a mente e nos ajude a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nos ajude a entregar, Senhor, tudo o que temos para o Teu serviço, pois o Senhor deseja fazer, ó Deus, de nós instrumentos poderosos na obra de salvação de pessoas. Te pedimos nos dê uma boa noite de sono e nos ajuda, Senhor, a em oração clamarmos por resposta, clamarmos por uma luz, porque certamente, ó Deus, o Senhor irá nos revelar. As coisas que estão escondidas pertencem a Ti, mas as reveladas, ó Deus, pertencem a nós e aos nossos filhos, para que possamos fazer tudo conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e desde já agradecemos, Senhor. Amém. 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 Muito bem. Amém. Então, semana que Glória. vem, tu vai se ver Isso. de novo. Isso. Quem vai estar presente, irmão, na semana que vem? Semana que vem vai ser Edvardo? Oi? Foi esse? Semana que vem já é Edvardo? Foi o que está tudo planejado dele? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado para o Senhor fechado. Ah, não, acho que foi para o dia 4, o irmão Edivaldo. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, é o dia Semana. primeiro. Semana que vem é primeiro. Dia Ah, tá. primeiro é o irmão Edivaldo Fonseca. Conta pra gente aí, irmão. Quem é o irmão Edivaldo? Edvardo também tem um projeto lá em São Paulo que está fazendo aqui, impactando de uma forma bem especial a comunidade de lá. Ah, e também tem uma história bem impressionante, né, que você vai gostar, né? Toda a experiência que ele tem feito esses anos, né? De se entregar, ser usado por Deus. Já começou vários projetos aqui dessa aula médico missionário. E impactou muita gente também para se envolver nesse trabalho, né? Tem uma mão que levantou, Telemilde. Telemilde quer falar uma coisa? De repente foi só de... Muito bem, então a gente se vê de novo semana que vem. Amém. Amém. Então vou finalizar a reunião. E até semana que vem, gente. Compartilhem aí, espalhem. Deus abençoe a todos. Tá bom? Tá bom. Ok. Boa noite.